Meus amigos, então o negócio é o seguinte, o São Paulo tem agora uma sinalização de proposta do Krasnodar lá por um outro atacante do Tricolor, que agora é o Lucas Ferreira. E já se fala que o São Paulo não, vai chegar nos 10 milhões de euros e tal. Quando vem do São Paulo o negócio, nós temos que tomar um cuidadinho a mais. Mas deixa eu falar uma coisa antes de falar, vai falar do Alan Franco, Igor Vinícius, tem uma página nova da história do Igor Vinícius que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Vou falar também do Alan Franco que pode renovar o contrato ou pode sair daqui a pouquinho. Qual que é o plano do Crespo para com o Luiz Gustavo? Coisa muito interessante. Esse papo do Arezzo versus Dineno, Juan Dineno, o que rolou, e eu vou te atualizar do Biel. Meu, vídeo Brenner, o vídeo tá completaço com notícias do São Paulo. E também dessas transações que tem por aí, o que está rolando. Mas eu quero conversar com você agora uma coisinha muito breve. Vocês perceberam que esse Super Mundial aí, ele já está nos dando sinais claros de que nós fazíamos uma interpretação equivocada dos jogos em relação a os times europeus são muito melhores, os times do Brasil são muito piores. Peraí. Será que são mesmo? O time do Brasil pegava os times europeus em dezembro, quando era fim de temporada pra gente, ou seja, jogadores esguelados, cansados, exaustos, quebrados, machucados, tudo de ruim, enquanto eles lá pegavam um meinho de temporada, bonitinho, todo mundo inteiro. Agora é fim de temporada lá pra eles, pros europeus. Pra nós aqui é o meio. Então, os brasileiros como o Fluminense, que poderia ter ganhado do Borussia Dortmund, o Botafogo que ganhou do PSG, o campeão da Champions, e agora o Flamengo que ganha de virada do Chelsea numa vitória assim gigantesca, ele nos mostra não só o óbvio, né, que o time europeu, brasileiro, pau a pau. É pau a pau sim, normal, 11 contra 11 dá pra ganhar. Mas não é só isso que mostra. Mostra que um time igual ao do São Paulo aqui também, ele não tá tão abaixo não, e que não existe desculpinha pra perder pra Mirassol e Velo Clube. Olha lá. O São Paulo não sempre faz frente e elimina de vez em quando o time do Flamengo. O São Paulo não é favorito contra o Fluminense jogando lá ou cá sempre. O São Paulo contra o Botafogo, eu não vou nem comparar o tamanho da história do Botafogo com o São Paulo, tá? Que eu me recuso. Mas o Botafogo no passado, o time mais difícil que ele teve na Libertadores foi o São Paulo. Então por que o Botafogo agora, não, o São Paulo não tá nesse patamar do Paris Saint-Germain? Por que não está? Tem que fazer o trabalho certo e o São Paulo com o Hernan Crespo e esse elenco que está lá, é possível competir de igual para igual contra qualquer clube do mundo e esse Mundial de Clubes nos deu um sinal claro disso aí. Chega nesse likeão então aí, vamos nesse like para dar uma moral nesse vídeo e se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, faço questãozaça de você por aqui, beleza? Então, meus amigos, olha só, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui importante. O time do São Paulo recebeu uma sinalização de proposta do Krasnodar da Rússia para levar esse menino Lucas Ferreira. O que nós temos até o momento é que o São Paulo, ele pode não liberar o Lucas Ferreira, ele não quer por dois motivos. Um deles é que ele não teve ainda o retorno do Lucas Moura, do Ferreirinha, caras que jogam na ponta, onde o Lucas Ferreira joga também. E esse é o primeiro motivo. O outro é que o São Paulo considera que o Lucas Ferreira, ele é titular do São Paulo em 20 e tantos jogos, fez gol, deu assistência, gol em Libertadores e tal, então ele não é um cara mais que vale tão pouco. Então os 8 milhões de euros o São Paulo recusaria e vai querer falar em 10 milhões de euros. Então pro Krasnodar, pague 10 que eu libero. E o São Paulo tem a grana para receber com ele, beleza. O que me pega aqui é que os 8 milhões de euros é quase o valor do quanto que o São Paulo vendeu? 7,5, né? Ele vendeu aquele Diego Costa, que deu 44 milhões de reais. Vender por 8 agora é uma coisa absurda. Mas o São Paulo, vindo dessa diretoria do São Paulo, não dá pra confiar. Você fala, não vai vender. Não vai vender por quê? Acabou de fechar a negociação, que não foi ainda, mas vai fechar a venda do Matheus Alves por 6 milhões de euros. 6 milhões de euros a venda do Matheus Alves. Então por que não vai liberar então o Lucas Ferreira por 8? Duvido. Nem oferecer os 6, oferecer até mais, já 8. Eu espero que a diretoria do São Paulo segure o Lucas Ferreira. O cara tem 19 anos, 19, um porte físico de jogador já formadaço de equipes principais. Eu tava vendo jogadores do Botafogo fortes fisicamente, o quanto fizeram diferença contra o Paris. O Lucas Ferreira é um dos fortes.
Sabe, ele é um dos caras que compete de força, de igual para igual contra qualquer um. Qualquer atacante, zagueiro grandão, ele compete de força. Então como é que o São Paulo vai liberar? Não pode liberar. Mas o Krasnodar, se oferecer 10 milhões de euros, deve levar. E aí deve dar uns 60 milhões de reais, 60 e pouquinho. Ainda acho uma miséria. É um valor que tira o jogador do São Paulo e não amortiza as dívidas do São Paulo, paga salário. São Paulo tem que vender? Tem. Venda para amortizar as dívidas, para sair dos juros, para se livrar de uma vez por todas desse pesadelo que são as dívidas, não é verdade? Aí acho que vale muito a pena. Gente, deixa eu passar para vocês agora um recado aqui que é interessantíssimo, mas aqui não é um recado pra você que tá bem de grana não, tá? Isso aqui não é um recado pra você que tá bem de grana, você que tá bem não é pra você. É um recado pra quem quer dar uma respirada melhor no final do mês, ganhar ali uns 200, 300 por dia até, quem sabe, né? Pode chegar até ganhar uns 200, 300 por dia e existe uma possibilidade de você fazer isso usando o seu celular como a internet. O que faltava então? Faltava um método muito bem encaixadinho ali. E agora, esses caras que me procuraram e me apresentaram esse método, é um método muito bacana. Deixa eu colocar pra você um vídeo, pra você ver aqui um videozinho que é de um cara dando um depoimento e depois eu volto e finalizo aqui. Tem 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$ 2.700, coisa que eu levo um mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor e minha chave Pix. Ó, caiu agora o saque, ó, R$ 2.700. Acabou de cair na conta bancária. Olha só, eles não têm assim risco, eles têm um suporte que você consegue falar com eles para ter esse método aí, que é um método bem interessante para você ganhar uma grana pela internet, sabe? Então é muito bacana. E ó, você precisa correr, porque as vagas ali, as vagas promocionais são limitadas, então tem que correr para lá. E vou deixar tudo no primeiro comentário fixado, também no link na descrição, como você clicar e já encontrá-los para poder fechar alguma coisa caso você queira adquirir ali os ensinamentos. Beleza? Primeiro comentário fixado. Valeu! Gente, agora deixa eu falar com vocês sobre o Tricolor Paulista. Deixa eu ver qual que é a nossa próxima notícia aqui. Eu separei aqui a do Brenner. O Brenner estaria saindo lá do time dele da Itália, o Udinese, acho que é o Udinese. Não deve ficar por lá mesmo, e aí ele deve voltar para o Brasil agora. Está surgindo boato de que ele poderia acabar no Vasco. Daqui a pouco vai aparecer um monte de time interessado no futebol do Brenner. É claro que vai. Acho que até o Fluminense deve aparecer, porque o Brenner no Fluminense, ele sai de lá igual no São Paulo. É claro que aqui ele foi artilheiro, mas ele é um gente boa, né? Um cara decente, um cara empenhado, que trabalha bacana, e ele trabalhou no Fluminense. Naquela troca com o Calazans, lembra? O Diniz que ficou levando o Brenner pros lugares. O Diniz é um paizão do Brenner. Então, se ele aparecer agora no Vasco, pode ser, porque o Diniz tá lá? Pode. Mas o Vasco, ele conta hoje com aquele português, o Nuno. O português joga pra caramba, essa que é a verdade. O cara, Nuno Gomes, não lembro agora o nome dele. Ele joga na ponta esquerda, ele joga bem pra caramba. Aí tem no meio ali o Verratti, que o Verratti é um centroavante já de idade avançada. Poderia ser o Brenner, o reserva do Verratti, ficarem revezando ali qual competição que vai jogar. Nem lembro se o Vasco está na Copa do Brasil. Acho que ele saiu já, né? Da Copa do Brasil, não me lembro direito, mas aí ele jogaria uma Sul-Americana, tal, o Verratti joga o brasileiro, pode machucar, podem jogar juntos, também não tem problema nenhum, então pode ser que o Brenner acabe num Vasco da vida um dia, mas assim, olhando pro São Paulo e vendo que o São Paulo de centroavante não precisa de jeito nenhum, me pega que o Brenner ele voltaria pro São Paulo no momento errado. Hoje, se você pensar que o Lucas Ferreira vai embora, ainda assim eu não vejo o Brenner jogando como um ponta direita. Ah, o Luca vai embora, não vejo jogando como um ponta esquerda. Agora, se o Lucas Ferreira, o Rian Francisco for embora, aí poderia você pensar no Brenner, né? Mas o São Paulo, ele cometeu essa gafe, pra mim é uma gafe, de contratar o Dineno, o André Silva, tendo o Rian Francisco. Outras épocas, é óbvio que o André Silva, ele veio no momento que o São Paulo precisava, é um cara interessante de ver o futebol, mas é muito caro, né, cara? Você pensar hoje no Dineno, tem um histórico, já vou falar sobre o Dineno também, tá? Ele tem um histórico grandioso com o Crespo. Esse histórico com o Crespo é um histórico que deve colocar o Dineno um passo à frente do André Silva, e aí você pensa, mas e o André Silva? Ele tem que ser banco do Rian,
Talvez, eu acho que sim. E banco também do Caleri para todos os técnicos e banco do Dineno. Então um cara de 20 e poucos milhões de reais, não serve mais. É complicado. Se chegar o Brenner, então, pra mim, qualquer valor que se pague para o Brenner agora é errado. Não acho que o São Paulo deva comprar o Brenner agora pelo elenco que o São Paulo tem. Precisamos de um meia, precisamos de um cara ali na meia criativa para jogar junto com o Oscar e ser a ausência do Oscar. O Oscar tá vindo de lesão, acho que 2 seguidas. O Oscar tem idade avançada, o Oscar é um excelente jogador, mas o São Paulo usou demais no Paulista, ele machucou e agora, se nós pensarmos direitinho, o Matheus Alves, que é o reserva direto do Oscar, já tá indo embora. Então o Oscar também tá ferrado ali, precisamos de um meia. O São Paulo, mandando o Matheus Alves embora, ele deve pensar naquele Biel como um meia atacante que pode jogar por ali. Acho interessante, né? Longe de ser ruim, o Biel é um bom jogador. Vamos ver se o São Paulo entende que o Biel é meia, se o Crespo entende, se ele é mais um jogador de ponta. É um cara interessante e o São Paulo deve fechar. Bom, então Brenner, acho um favor que ele faz ele ir jogar com o Diniz. Mantém o amor pelo São Paulo, o São Paulino gostando dele e vai lá com o Diniz, que é um paizãozaço, vai jogar direitinho com o Diniz e aí um dia pode voltar pro São Paulo quando o São Paulo eventualmente precisar. Hoje, Brenner não. O Biel, o São Paulo está esperando a proposta, a resposta da proposta. São Paulo oficializou a proposta pelo Biel. Então essa proposta vai voltar um dia com o Biel dizendo sim ou não. O Sporting dizendo sim ou não, para ele vir jogar no São Paulo por empréstimo. Acho interessantíssimo ter o Biel hoje, até porque Lucas Ferreira, para mim, tá subindo no telhado já, não boto fé na diretoria do São Paulo, acho que eles vão vender e se for por 8 milhões de euros, que eu acho repugnante, abominável, ainda assim a boa notícia, podia ser 6, podia ser por 5, é uma diretoria fajuta, é uma diretoria palhaça, de idiota, de burro, então não duvido nada, os caras sucatearem toda essa base, essa galera que é uma galera interessantíssima de ver jogando e os caras aqui desvalorizando o seu próprio patrimônio. O William Gomes, Moreira, Neverton, Matheus Alves, por que vão valorizar tanto assim o Lucas Ferreira? Acho que não vão. Então o Biel chegar agora, pra mim, interessantíssimo. Quero muito que venha pro time do Tricolor. Bom, falar agora com você sobre o Luiz Gustavo, Alan Franco, Igor Vinícius e Dineno Ares. Vamos lá, vídeo completão, hein? Você é maluco. Toma uma água pra molhar as palavras aqui. Palavras devidamente molhadas. O São Paulo de Hernan Crespo, que deve colocar 3 zagueiros, ele estuda o Luiz Gustavo como um zagueirão. Quando o Luiz Gustavo chegou no São Paulo, ele já tinha essa parada de poder ser um zagueiro, né? Me pega, não o problema físico dele de saúde, me pega a idade avançada dele. Caramba, o Sabino, ele nunca jogou mal no São Paulo, hein? Quando eu falo isso, vem uns caras aqui... Gilbão, que não jogou mal, o cara é horroroso. Eu não vejo o Sabino jogar mal no São Paulo, nunca vi. O Luiz Gustavo também entregou um golzinho ali, um acolá, mas é um excelente jogador. Agora, com a idade avançada, pra mim, o Luiz Gustavo é um retrocesso. Sabe, ele ganha muito, ele ganha mais ou menos uns 800 mil reais por mês, cara, 800. O Sabino deve ganhar nem metade disso. Então eu prefiro o Sabino, sinceramente, pra mim o mais barato vai mudar pouquíssimo no ofício zagueiro. Se você for colocar o Sabino de volante, aí não. Mas é pra Luiz Gustavo ser zagueiro, pra tirar a posição do Sabino, aí tá errado. O Sabino é canhoto, o Luiz Gustavo é canhoto. O Sabino é zagueiro, o Luiz Gustavo é zagueiro. Poder aéreo do Luiz Gustavo de cabeça é bom. O Sabino tem a mesma coisa. Só que o Sabino é mais jovem que ele. Acho que o Sabino tem 28, né? O Luiz Gustavo 38. Um ganha 800, o outro acho que nem 400. Então não dá pra mim, não existe comparação. Sabino 1000 vezes. 1000 vezes. Ah, mas falta zagueiro. O São Paulo tenta o empréstimo do Tressoldi, tenta ainda. E o São Paulo tem o Ferrarese, tudo reserva. De Alan Franco, Arboleda. Então tem zagueiro. Ah, o Crespo quer 6 zagueiros. Aí não tem. Aí nós temos só 5, né? Alan Franco, Arboleda, Ferrarese, Sabino e Tressoldi. Tem 5. Pô, você precisa de 6, cara.
Ah, faltou um da esquerda. Aí pode pôr o Luiz Gustavo. Aí tudo bem. Sabino centralizadinho ali, Ferrarese na direita, o Luiz Gustavo na esquerda, sendo 3 zagueiros e ainda reservas. Aí tudo bem. Já é jogador nosso, pra acabar o ano serve. Vai que vai. Não deixa de ser uma boa notícia. E o Crespo sendo aqui um visionário. E o Crespo teria pedido pro Igor Vinícius ficar e está melando mesmo a negociação com o Santos. Ó, eu não sei você. Na verdade eu sei. Você quer que o Igor Vinícius pegue o beco e vá embora. Eu quero que o Igor Vinícius fique aqui. Eu gosto do Igor Vinícius e acho que ele com o Hernan Crespo, pra ser um lateral ala, tá maluco. Eu quero muito que fique Igor Vinícius. Fica aqui, fique Igor Vinícius, eu quero você aqui com o Crespo, acho que você tem tudo para ser um dos melhores laterais direitos do Brasil, principalmente se for ala, não tiver que marcar tanto, sendo que tem que ir até o fundo do campo e cruzar uma bola. O Crespo sabendo fazer, gosto demais da ideia, fica. Alan Franco, São Paulo pode perder o cara de graça, hein? Já tá pronto para assinar pré-contrato, pode assinar qualquer outro clube, mas o São Paulo tá tentando segurar aqui o Alan Franco e acha que vai ficar. O Alan Franco, ele quer renovar com o São Paulo, segundo o que eu me informei. É um jogador de muita qualidade, muita decência e que um dia foi indicado por Hernan Crespo para vir para o time do São Paulo. Hoje, Hernan Crespo vem para o time do São Paulo e se o Alan Franco estava pensando em não renovar, ou o empresário dele, algum problema financeiro que o São Paulo não pagou lá atrás, o Crespo vai pegar o telefone e falar: bacana, é o seguinte, dia tal, quero você reapresentado, o contratinho renovado, que agora quem tá falando aqui sou eu, Hernan Crespo. É para jogar aqui. Esse tipo de atitude de um técnico grandioso muda tudo para a negociação de um jogador. Você não está apresentando um técnico patético que não usa equipe de base, sabe? Um técnico patético que quebra todo mundo no Paulista porque não pode usar os reservas. E aí você vai renovar com o Alan Franco com qual argumentação? Você vai renovar com o Rian Francisco com qual tipo de argumentação? Agora o Crespo não. O Crespo é um monstro. Então acho sim que muda tudo na negociação. Fiquei sabendo também que o Crespo quis levar lá pra fora, pro time que ele jogava lá no Catar, ele quis levar o Juan Dineno, jogador que acabou não dando certo indo para o Crespo lá no Catar e foi jogar no Cruzeiro, onde ele não conseguiu ter uma trajetória. Hoje, quis o universo, que olha como até as pedras se encontram, né, no mundo. Do nada o Crespo rodando, Catar, desempregado, acaba no São Paulo, e o Dineno, Cruzeiro, contusões, quarto reserva, acaba no São Paulo. Então Crespo e Dineno se reencontram. O São Paulo teria feito uma proposta para o Arezzo, lá do Grêmio, mas essa proposta, mesmo o São Paulo não avançou. Na hora que os caras quiseram que o São Paulo comprasse o Arezzo, o São Paulo tinha fechado com o Dineno. Então o São Paulo falou: Arezzo agora nem quero mais. E aí ficou com o Dineno. E o Dineno, que está aqui, é nosso. E agora o Crespo seria o cara que quer usar o cara igual o Dineno? Caramba, já chega com o centroavante dos sonhos dele. Não que seja dos sonhos, mas um dos centroavantes que o Crespo gosta e quer usar. O cara já está disponível no plantel. Aí é cerejinha do bolo, é ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!